Você já disse: "Eu já perdoei, mas ainda dói aqui dentro". Ou talvez você pense em alguém, mesmo depois de muitos anos, ainda sente um desconforto, um aperto no peito por essa pessoa. Talvez exista aí dentro de você uma conversa que nunca aconteceu, um pedido de desculpa que nunca chegou, uma ferida que ninguém além de você percebe. Hoje eu quero mostrar que isso tem nome. Isso se chama mágoa. E ela não permanece porque você quer sofrer. Ela permanece porque existe uma dor que ainda não foi verdadeiramente processada. A grande verdade é que a mágoa ela não nasce apenas daquilo que aconteceu. Ela nasce de uma combinação entre dor, silêncio e tempo. Quando somos feridos, o nosso cérebro ele tenta compreender o que aconteceu. Por que essa pessoa falou isso de mim? Por que ela fez isso? Por que ela me tratou assim? Por que ela pagou com essa moeda? Mas quando a gente não tem resposta, quando a gente não consegue falar sobre isso, quando ninguém valida a nossa dor, quando precisamos engolir o choro quieto, calado no nosso canto, a experiência fica emocionalmente inacabada. A ferida, ela cicatriza por fora. Você tem aquele sorriso amarelo, não, tá tudo bem, deixa pra lá, releva. Mas dentro a ferida ela continua aberta. É por isso que às vezes basta uma lembrança, um cheiro, uma palavra, um lugar, para que toda aquela emoção volte como se fosse ou tivesse acontecido ontem. E eu quero trazer para você aqui, como sempre eu trago duas explicações que para nós é muito importante para a gente desenvolver esse equilíbrio emocional que a gente está buscando aqui nesses encontros. Então eu vou trazer resposta bíblica e resposta terapêutica. A Bíblia, ela nos alerta repetidas vezes sobre guardar o ressentimento no coração. Paulo ele escreve: "Não se ponha o sol sobre a vossa ira". Esse texto não significa que devemos resolver todos os conflitos antes de dormir. Não é isso. Ele ensina um princípio. O princípio é, quando a gente alimenta uma dor sem tratar essa dor, ela cria raízes, cria cicatrizes. Jesus também nos ensina a importância do perdão. Ele falou muito sobre isso. Mas perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar significa deixar de viver preso ao poder que aquela ferida exerce sobre nós. Na aula passada, no encontro passado, a gente falou sobre mágoas, sobre culpa. Essa é sobre mágoas. Na aula passada, a gente falou sobre culpa. Que existem a culpa que a gente guarda de nós mesmos, aquela que a gente se intitula culpado e aquela que a gente culpa pessoas. E a gente falou um pouco sobre perdão lá. E quando a gente perdoa as pessoas que nos fizeram mal, não quer dizer concordo com o que ela fez contra mim, concordo com o que ela fez comigo. Não é isso. É deixar a pessoa ir. Porque quando você guarda mágoa, ressentimento, raiva, ira de alguém, e tem pessoas que guardam de si própria, tem raiva de si própria porque fez algo que perdeu o casamento, fez algo que perdeu os filhos, fez algo que perdeu a empresa, fez algo que perdeu o emprego, fez algo que perdeu uma parte da sua vida. E eu falo isso de atendimentos aqui no consultório e também de quando eu trabalhei numa clínica de recuperação, onde ali dentro as pessoas elas tinham muito remorso, muita culpa, muita mágoa de si próprio. Porque foram pessoas que tinham ali 10 anos nas drogas e elas sentiam a culpa porque elas entraram naquilo ali e perderam lá 10, 15 anos da sua vida. Perderam a juventude, a adolescência, perderam o casamento. E pessoas que tentaram ajudar ela e por causa do vício ela
ela não aceitou ajuda, a gente sabe a dificuldade que é vícios, mas eu só estou tentando trazer para você a ideia de que a culpa e a mágoa, o ressentimento, tudo isso que a gente guarda, seja contra nós, seja contra uma pessoa, quem é que sente muito com isso é a pessoa que guarda mágoa, não a pessoa que te fez mal, não aquilo que te fez mal. Por isso que a Bíblia, por isso que Jesus, por isso que sempre ali dentro, eu vou trazer também questões terapêuticas aqui, ela nos ensina a perdoar. 70 vezes 7 tem um significado profundo ali, eu não vou entrar aqui porque aqui o quesito é terapêutico, mas quando você perdoa, você tira das suas costas o peso de carregar aquela pessoa por tanto tempo. Tenta entender, e aqui eu estou como um terapeuta te falando, que a mágoa, o ódio por alguém, ele faz com que você adoeça. A, a doença psicossomática, e na maioria dos casos o câncer, ele vem de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão. Já trabalhei em hospitais como capelão e visitante ali, e era um hospital de câncer. E eu conversava com as pessoas, eu entendia, eu meio que fazia uma pesquisa de campo na época que eu estudava psicologia, psicanálise, doenças psicossomáticas, e tinha realmente uma ligação. Não estou dizendo aqui que todo câncer está ligado à falta de perdão, mas todo o sentimento ruim que nós guardamos, eles nos adoece. A gente vai falar muito sobre doenças psicossomáticas, sobre esses comportamentos, que é como se fosse uma semente que a gente planta e vai colher alguma coisa. Quando você faz mal para alguém, você vai colher. Quando você fala mal de alguém, você vai colher. Quando você sente algo ruim contra alguém, você vai colher. A gente colhe tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente executa, exerce, faz. O que a neurociência ela explica sobre isso? Quando a gente vive uma experiência emocionalmente intensa, o cérebro ele registra não apenas o fato, o que aconteceu ali, mas também as emoções, as sensações corporais e o contexto daquela situação. Se essa experiência ela é compreendida, acolhida e elaborada, explicada ali, ela tende a ser integrada como uma lembrança do passado. Mas quando a dor ela permanece, aí a gente entra na questão de traumas, ressentimentos. Quando essa dor ela permanece sem essa elaboração, sem essa conversa, sem esse entendimento consciente, o cérebro ele pode continuar reagindo a certos gatilhos, como se o perigo ainda estivesse presente, como se aquilo pudesse voltar, como se aquilo pudesse acontecer de novo. E foi uma dor, foi uma vergonha, foi um mal-estar, foi uma perda. E você não quer viver isso de novo. Então, por isso que algumas pessoas elas revivem a mesma emoção sempre que encontra alguém, passa por um lugar ou lembra de determinada situação. Alguém que tem a fisionomia daquela pessoa que te machucou, que te feriu, ou aquele lugar que você sofreu. Essas lembranças, esses acontecimentos são chamados de gatilhos. É aquele cheiro, é aquele lugar, é a cor, aquele carro, é aquela música. O cérebro ele vai registrando esses detalhes e a gente vai criando esses gatilhos. O problema não é lembrar. O problema é quando o corpo continua respondendo como se ainda estivesse vivendo aquele momento. Esses gatilhos, o seu corpo, a gente vai trazer uma ferramenta daqui a pouco, eu vou colocar lá na tela e você tem acesso também dentro da área de membros da nossa comunidade. Você vai entender que o seu corpo ele te dá sinais fisicamente dessa dor, da mágoa. Para quê? Para que ele converse com você e te mostre
que algo está errado e precisa ser olhado, precisa ser ajustado. Por isso que é importante cada aula dessa. Por isso que eu dividi essa aula em 30 encontros, onde cada encontro a gente fala de uma dor, de uma emoção, de uma raiz, de uma ferida emocional, para ficar bem explicado, bem aprofundado. Mas como que uma mágoa ela pode começar no ser humano? A mágoa ela costuma começar muito cedo, na criança, na fase que ela está vivendo ali, sendo constituída como um ser humano. Uma criança que ouve palavras como engole o choro, para com isso, levanta, isso não foi nada. Para de reclamar. Você só vive reclamando, criticando. Tudo isso, a criança aprende que sentir emoções é errado. Outra tentava explicar sua dor e era interrompida. Não, depois você fala, depois a gente conversa, agora não dá. Eu não tenho tempo para isso. Outra era constantemente criticada. Outra não era ouvida. Com o tempo, ela deixa de expressar os seus sentimentos para os pais, para o ambiente que ela viveu, não porque ela deixou de sofrer ou não está passando mais por aquilo, mas porque concluiu que ali, naquele lugar, que deveria ser uma casa segura, uma família segura, ela concluiu que ninguém irá compreendê-la. Eu sempre trago isso aqui, esse exemplo, porque aqui nós somos adultos, mas a maioria de vocês aqui são avós, são pais, são tios. E esse conhecimento a gente consegue nos corrigir se caso a gente esteja fazendo dessa forma com as crianças de hoje. Ah, mas eu sou um adulto e vivi isso. Calma, tem cura. Tem como ressignificar e mudar tudo isso. Mas eu também estou trazendo essa questão de você como tutor de uma criança. Talvez você viva num ambiente que tem crianças, talvez aqui tem professores, tem pastores aqui, tem pessoas que convivem com crianças. E isso é muito importante, porque quando nós nascemos, e ali do 0 aos 12 anos, no meio que a gente cresceu, e o meio que eu falo, o ambiente ali da casa, da escola, da rua, o lugar que a gente viveu nesse período, nesse tempo, a gente aprendeu sem filtro nenhum de julgamento tudo aquilo que a gente via, ouvia e sentia. Os impactos emocionais, a gente aprendeu ali, aprendeu com pessoas que estavam ali, os nossos pais, avós, tios, pais substitutos, pessoas que foram criados por outras famílias, independente. Todos nós fomos crianças. E a gente passou por lugares, passou por algum lugar, passou por alguma família, um ambiente, alguém nos instruiu, nos ensinou. E aí a gente traz esses aprendizados inconscientes, internos, para a vida adulta. E aí na vida adulta a gente continua fazendo a mesma coisa. Acumula, silencia e espera que o outro descubra sozinho o que ela está sentindo. Quando isso não acontece, a mágoa aumenta. E aí eu quero ajudar você a mapear se você tem mágoa de alguém ou não, porque muitas vezes a gente não tem uma mágoa direta de alguém que nos fez mal, alguém que nos traiu, alguém que nos roubou, alguém que nos prejudicou de alguma forma, alguém que houve alguma briga, alguma discussão, algum rompimento de relações. Outra coisa importante também de trazer aqui é que todos os problemas que nós temos emocionais, se a gente for parar para analisar, ele está ligado nas relações. Você não é ferido por alguma coisa, você é ferido por alguém. E esse alguém, ele só te fere se você tiver uma relação com ele. Se for um estranho que te xingar, não tem um peso tão forte se fosse uma pessoa querida que está ao seu lado. Se você é assaltado por alguém, é uma coisa. Agora, se você foi roubado pelo seu irmão,
pelo seu sócio, pelo seu amigo, tem um peso diferente. Por quê? A relação é diferente. Então, as relações, elas nos traz esse aprendizado. Mas como que a gente consegue mapear a mágoa? Por que mapear? Porque nós talvez temos mágoas dos nossos pais de forma inconsciente, de algo que eles fizeram ou fizeram entre si. Lá na infância a gente não lembra, mas isso está guardado. A gente não lembra. Não é aquela mágoa que eu usei os exemplos aqui agora, de coisas que realmente aconteceu e você guardou isso. Pode ser uma mágoa inconsciente da sua infância, quando você era criança, bebê, recém-nascido. A gente registra tudo. Quando você perceber que existe uma mágoa dentro de você, algo ruim, aquela coisa que, nossa, por que essa pessoa é tão querida e eu não consigo estar perto dela, não consigo conversar com ela, não consigo dar atenção a ela, alguma coisa me incomoda. Acontece isso com pais, com tios, com primos, e muitas vezes a gente não sabe. Mas aí você tem aquela sensação, como se aquela pessoa tivesse feito algum mal para você, mas você, conscientemente, igual você está aqui agora com a sua consciência, sã consciência, você não lembra, porque não é algo que aconteceu de fato ou tão recente. É algo que aconteceu em um momento que você nem lembra. Mas se você tem essa sensação, você vai fazer essa primeira pergunta. O que exatamente me feriu? São perguntas terapêuticas que traz uma profundidade no seu inconsciente. O que exatamente me feriu? Essa pessoa já me fez algum mal? Foi algum comportamento dela? Alguma ação dela? Foi alguma palavra que ela falou? Talvez ela me rejeitou de alguma forma, tipo, eu queria falar com ela, eu queria sair com ela, eu queria ir na casa dela, ela me rejeitou. Ou foi a indiferença, diferença de idade? Essas perguntas nos ajudam a analisar isso. A segunda pergunta é: o que eu precisava naquele momento e eu não recebi dessa pessoa? O que eu estava buscando da relação com ela que ela não me correspondeu? Será que era ser ouvido e ela não quis me ouvir? Ou ser protegido e ela não me protegeu? Ou um respeito e ela me desrespeitou na frente das pessoas? Ou é só um acolhimento, um carinho, um afeto e ela não fez isso? Terceira pergunta. Essa situação que eu lembro, me lembra alguma experiência da minha infância? Algo que eu já passei? Quando foi a primeira vez que eu senti algo parecido? Essa é uma das respostas mais difíceis da gente conseguir ter. Porque quando traz o quesito infância, não é tão fácil numa conversa igual a gente está tendo aqui, da gente conseguir buscar informações de quando a gente tinha 1 ano, 2, 5, 7 anos de idade. Ela está tão profunda, mas está aí dentro, está registrado. Por isso que muitas vezes a gente tem a sensação de ter mágoa, tem aquela sensação de que foi rejeitado, que foi traído, é, que foi não foi acolhido, que foi abandonado. E a gente não sabe de onde que vem isso, como se fossem raízes de lembranças de algo que aconteceu, mas eu não sei. E aí talvez com esse pequeno vídeo, esse encontro aqui, a gente não consiga aprofundar. Por isso que você, em algum momento, você precisa buscar uma ajuda terapêutica mais individual para você, ou pode ser comigo, ou pode ser com outro que você sinta segurança de te ajudar, mas busque isso. Porque a dor, a mágoa, esses ressentimentos, essas feridas emocionais, todos nós temos. Cada um tem uma diferente da outra, um peso maior, mas todas elas causam perdas emocionais, perdas financeiras, perda nos relacionamentos, porque nós, quando tomamos alguma atitude, quando a gente vai tomar alguma decisão,
Todas as nossas atitudes, decisões, comportamentos, palavras e pensamentos, elas estão baseadas em toda a experiência de vida que a gente tem. E aí a gente fala de comportamento, temperamento, é tudo baseado nisso. E existem pontos cegos que tem na nossa vida, e aí é onde eu falo, busca aquela, para onde, por onde eu começo a buscar uma ajuda para ter uma plenitude, para ter um alinhamento na minha vida. Busque a área que você tem mais dificuldade de desenvolver hoje. Vamos usar aqui uma que, infelizmente, ela é muito real. Área financeira. Muita gente tem problema financeiro. Vive com dívidas, vive com conta negativa, problema de atrasos de contas, nome sujo. E aí, muitas vezes, essa pessoa que vive isso, ela não vive isso 20, 30 anos da vida dela. Chega um momento que ela consegue colocar tudo, zerar tudo, pagar tudo, organiza tudo, e aí vive ali um período tranquilo, calmo, livre, leve. Só que, de repente, acontece alguma coisa, um carro quebra, uma pessoa adoece, acontece N situações onde ela começa a entrar nesse ciclo novamente, de dívidas, nome sujo, empréstimos no banco, atraso de conta. E aí você não entende por que parece que você está num ciclo vicioso. Tem hora que você está lá em cima, de repente você cai. Aí você passa todos esses transtornos, essa dificuldade, essas angústias, essa tristeza, esse período sombrio, como se fosse um deserto, como se você estivesse num poço preso. E aí você vai buscando ajuda espiritual, buscando ajuda organizacional, buscando ajuda financeira, vai trabalhando, vai se organizando e você volta para o topo. E aí talvez nesse momento de voltar, você não entendeu até agora o ponto cego do seu problema financeiro, você não entendeu até agora o ponto cego do seu relacionamento, que tem gente que tem problemas de relacionamento. Casa, separa, constitui família, perde família, começa de novo. E está tudo ligado a esses problemas que nós temos que estão na infância. Quando você descobrir essas raízes emocionais dessas feridas que fazem você ter esses altos e baixos, esses ciclos viciosos, você consegue sair disso tudo. Por isso que pode ser que em algum momento da sua vida você precise de uma ajuda terapêutica personalizada, individual. Eu estou te sugerindo buscar isso, não que eu queira atender, que eu queira trazer você para mim. Você pode buscar outra pessoa. Só estou querendo que você olhe e analise isso para que você não fique tantos anos num ciclo vicioso, num ciclo doentio, num ciclo de perda, num ciclo de desgaste, porque o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo e aí a gente vai pesar uma hora, a gente não vai ter tanta força para começar de novo, para começar do zero. Talvez por causa da idade, talvez por causa da saúde, talvez por causa das oportunidades. Então, quanto mais rápido você buscar ajuda, mais rápido você vai se livrar, se liberar dessas coisas. Tudo é experiência. Quarta pergunta. O que eu passei a acreditar ligado a essas experiências da minha infância? Ninguém me escuta, não adiantava falar, tenho que guardar tudo para mim porque eu tenho que me virar sozinho. Tudo experiência. Outra pergunta que você pode fazer para mapear a mágoa. Hoje, eu continuo vivendo como aquela criança ou eu posso responder de forma diferente? Eu posso hoje agir de forma diferente. Hoje, eu posso buscar a ajuda de outra pessoa. Porque quando uma criança precisa de ajuda, ela só tem os pais ou aqueles que estão ali perto para ajudar. Ela não consegue trabalhar para gerar renda, ela não consegue pagar um terapeuta para ajudá-la,
ela não consegue buscar uma ajuda fora daquele ambiente. E aí ela fica à mercê dos seus tutores, dos seus pais, das pessoas que estão ali. E aí aquilo ali vai te ensinando algo. Eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu estou rejeitado, eu não tenho oportunidade, eu não tenho voz, eu não posso pedir ajuda a ninguém. E ali é um aprendizado. E aí muitas vezes você entende por que o adulto ele tem dificuldade em pedir ajuda ou aceitar ajuda, porque ele aprendeu lá na infância dele que ele não podia pedir ajuda, senão ele apanhava, ou ele era agredido verbalmente, ou ele era posto de castigo, ou ele ouvia coisas como: você só reclama, olha só, você tem tudo aqui dentro de casa, para de se comparar com fulano, com não sei quem. Aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu, criou nele uma personalidade, um comportamento que ele leva para a vida adulta. E hoje talvez você está tendo com essa aula percepções disso, lembranças. Essas aulas aqui, eu vejo feedbacks de alunos meus falando que chorou na aula, que lembrou de coisas que deu uma amargura, uma tristeza, lembranças de coisas que ele nem sabia que aconteceu, mas aí, como é um vídeo terapêutico, a gente consegue meio que com algumas palavras aqui te ajudar a trazer essa percepção. Essas perguntas ajudam você a descobrir que muitas mágoas atuais despertam dores muito mais antigas. Aí que entra a ferramenta que eu vou trazer aqui agora para você, que é o GPS. Deixa eu colocá-la na tela aqui, que vai ficar mais fácil para a gente conversar. Essa ferramenta aqui, ela está lá dentro, tá? Se você é meu aluno, ela vai estar dentro dessa comunidade, chama o Desafio 30 Dias, Reservatório da Alma. Então, dentro dessa comunidade, você vai encontrar as 30 ferramentas, os vídeos. Ali dentro é uma comunidade onde você pode colocar seus feedbacks das aulas, suas perguntas, suas dúvidas. Ali a gente cresce como uma comunidade buscando a mesma coisa. A modificação espiritual e emocional fortalecida. Essa ferramenta é o GPS. Ela faz parte desse programa, desse projeto aqui. Observe a definição de mágoa ali. A mágoa nasce quando a dor foi pequena demais para ser chamada de trauma, mas grande demais para ser esquecida. Isso acontece com muitas pessoas. Se você não passa por isso, você conhece alguém que passa. Elas não viveram um único grande evento, mas acumularam pequenas dores durante muitos anos, durante muitos períodos. Agora veja aquilo que eu falei lá atrás sobre os sinais do corpo. Uma pessoa que tem muita mágoa, quais os sinais que o corpo emite para trazer para você essa resposta fisiológica? Aperto no peito, respiração presa, a pessoa que é ofegante, tem dificuldade de respirar, rigidez na garganta, sensação de peso, sabe? Aquela sensação que parece que tem um peso nas suas costas, você se arrasta, você tem dores lombar, dores nos ombros, dor no ciático, você não consegue sair do lugar. E nó no estômago, aquela dor no estômago, azia, queimação, e muitas vezes viram até úlcera. Percebe nessa ferramenta que a mágoa ela costuma aparecer exatamente nos lugares onde a emoção foi reprimida? Observe agora os impactos invisíveis. Afastamento silencioso. Você tem dificuldade para confiar novamente nas pessoas, não só naquela, mas em qualquer uma. Explosões depois de muito tempo acumulado. Evita conversas profundas de assuntos que trazem uma percepção emocional grande, vivem desmotivados, têm um cansaço emocional muito grande, mas não buscam ajuda. Na área da saúde, olha ali embaixo, nos quadrinhos pretos. Na área da saúde, a tensão constante, a tensão que tem nos músculos favorece dores musculares, alterações gastrointestinais e aquela sensação persistente de desgaste e cansaço físico. Agora olha mais embaixo ali a raiz emocional. Da onde que isso veio? Como que isso foi criado?
Pais que, na maioria das vezes, falavam, engole o choro, ou a falta de validação, ou os sentimentos ignorados que aquela criança tinha, ou até mesmo críticas frequentes e constantes, diárias. Talvez era interrompido quando tentava falar, quando tentava se expor, quando tentava trazer uma pergunta ou expor a sensação que ela tinha. Então, essas experiências ensinam a criança a acreditar que não adianta eu me expressar aqui. Não adianta eu me expressar aqui nesse ambiente, para os meus pais, para os meus avós, para as pessoas que eu tenho como meus responsáveis. Não adianta, eu já tentei. Eles mandam me calar, eles me corrigem, eles falam que eu sou fresco, eles falam que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí qual que é a conclusão? Ela leva isso para a vida adulta. Mas como que a gente se liberta de uma mágoa? Como que a gente já entendeu o malefício, como ela foi criada, as heranças, mas como que a gente se liberta dela? A mágoa ela não desaparece porque fingimos que ela não existe. Não tem como ignorar. Ela começa a diminuir quando damos um novo significado àquilo que a gente viveu. A primeira coisa é reconhecer essa dor, o que aconteceu, quem fez. Você não precisa minimizar aquilo que machucou você. Depois você vai dar um nome a esse sentimento. Dizer, isso me feriu, é diferente de viver fingindo que nada aconteceu. Isso me feriu de verdade. Mas eu não preciso viver aquele momento, daquele período com aquela pessoa nos dias atuais. Isso já passou. E terceiro, aprenda a expressar emoções de forma saudável. Porque muitas vezes a gente tem esse aprendizado e a gente não quer passar mais por isso, e a gente leva isso para onde? Para as relações. E aí a gente tem medo de perguntar às pessoas, porque quando você perguntava o que você aprendeu, ser ignorado, e aí você não pergunta mais, você é mais calado. Você não se expressa, você não tem a expressão de emoção com as pessoas, você não se entrega, porque quando você fez isso, você era ignorado, você foi ferido, você foi abandonado, você foi traído. E aí você não quer que aquela dor que você sentiu quando era criança se repita agora na fase adulta. Então, você tá entendendo os aprendizados que a gente teve na infância? Nem toda conversa precisa acontecer com quem te feriu. Às vezes você escrever, conversar com alguém de confiança ou apresentar essa dor para Deus nas suas orações já inicia um processo muito importante de elaboração emocional terapêutica. Depois de você interpretar tudo isso, você vai começar a estabelecer limites na sua vida. Perdoar as pessoas não significa que você está permitindo que o comportamento daquela pessoa continue com você da mesma forma que era. Você vai criar limites saudáveis. Esses limites também faz parte da cura. Talvez hoje, com essa aula aqui, você tenha percebido que você não está preso apenas no que aconteceu. Você está preso ao que nunca conseguiu dizer. Você entende que a mágoa é muitas vezes um cala-boca? Algo que você não conseguiu se expressar, algo que você teve que reprimir, guardar para você se calar. A gente chora no quarto, no banheiro, escondido ali, quando lembra dessas coisas, quando vem os gatilhos. Isso nos faz mal até hoje. Mas Deus conhece até as lágrimas que ninguém viu. Ele sonda o nosso interior. Por isso que sim, eu sempre vou defender isso, sempre falo isso com os meus pacientes. Não de forma religiosa, mas nós temos a parte física, a parte emocional e a parte espiritual. Equilibre os três. Os três andam em conjunto. Quando um desequilibra, os outros também desequilibram.
Então isso faz parte do processo de cura, esse equilíbrio entre mente, entre alma e entre o corpo. Hoje eu quero propor para você um exercício. A gente já está finalizando. Escolha uma situação que ainda desperta em você mágoa, algo que você lembra que te faz mal. E você vai escrever, você vai fazer uma escrita terapêutica. Você vai lá e vai colocar o que aconteceu de fato. O que você lembra que aconteceu? O que você sentiu naquele momento? O que eu precisava naquele momento e eu não recebi? Por que eu me senti magoado? O que aquela pessoa fez? Qual foi o comportamento dela? Quais foram as palavras dela? Quais foram as atitudes dela? E aí depois você vai colocar o que eu passei a acreditar sobre mim depois disso? E por último você vai colocar assim: o que eu posso fazer hoje e a partir de hoje para cuidar dessa ferida de maneira saudável, até ela minimizar? Ela não vai ser esquecida, a gente não vai ter amnésia do que aconteceu, mas você não vai deixar mais que essa ferida ela te conduza nos dias de hoje, que ela continua te prendendo lá atrás, te puxando no passado. Depois termine esse momento em oração. Faça uma oração, peça a Deus para que ele te ajude, para que ele te oriente, porque eu sei que a mágoa, o perdão é uma das atitudes mais difíceis que tem para ser feito. Por isso que na Bíblia fala tanto sobre o perdão. Porque dependendo do que a pessoa fez com a gente, é muito difícil de perdoar. Mas é necessário, tanto espiritualmente como fisicamente e emocionalmente. A gente adoece por falta de perdão. A gente perde o contato com Deus por falta de perdão. A gente fica preso a esse sentimento e fica com a mente bloqueada e triste, criando químicas no corpo negativas e ruins por causa disso. E eu fico muito feliz de você ter chegado até o final. A maioria das pessoas não chegam até aqui. E a gente vai encerrar aqui agora. Eu vou te mostrar o mapa de onde a gente está. Esse aqui é o mapa da transformação da alma. Esse projeto de 30 encontros, a gente está aqui, ó, no 16º encontro, falta de perdão, da segunda fase aqui. A gente passou pela primeira fase, identificamos todas as raízes. Agora a gente está falando sobre as emoções e a cura de cada emoção. E daqui uns dias a gente está indo para a última fase, a terceira. A gente vai reconstruir tudo isso. Hoje a gente aprendeu que a mágoa não é apenas uma lembrança. Ela é uma dor que permaneceu sem elaboração. Quando aprendemos a reconhecer, a compreender e a expressar essa dor de maneira saudável, damos um passo importante para a nossa liberdade emocional. O nosso objetivo aqui, deixa eu voltar à tela. Nosso objetivo aqui não é apagar o passado, é impedir que ele continue controlando o nosso presente, o nosso agora. Então, se você faz parte dessa jornada de 30 dias, acessa agora a comunidade lá. Vai na comunidade, pega o seu GPS, imprima ele, faça os exercícios que a gente falou aqui, de elaboração emocional, a sessão terapêutica. Leia e entenda todo o GPS emocional para você ver o quanto ele vai te ajudar nessa caminhada. Agora, se você está vendo esse vídeo no canal ou em outro lugar e você ainda não faz parte dessa jornada, saiba que essa jornada foi criada para te ajudar, te conduzir, para você identificar as raízes e as emoções que estão te bloqueando em todas as áreas da sua vida. A gente traz aqui princípio bíblico, compreensão da mente, ferramentas práticas, neurociência, psicanálise, para aplicar numa vida diária. Será uma alegria muito grande caminhar com você, estar com você aqui, te conduzir, assim como centenas de pessoas que estão nesse projeto aqui. Que Deus possa fortalecer o seu coração e transformar cada dor que permaneceu em silêncio em uma oportunidade de restauração hoje. Que Ele possa te dar força para você vencer esse período, esse momento,
e te ajudar a ter coragem para perdoar. Nos vemos no próximo encontro, quando a gente vai falar sobre a raiva e entendermos por que ela pode ser um sinal de que um limite foi ultrapassado, mas também como ela pode se tornar algo destrutivo quando passa a dirigir a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa forma de se relacionar. Que o Eterno te abençoe e até o nosso próximo encontro.